Boa noite a todos, irmãos em Cristo Jesus. Vamos dar sequência na leitura da Bíblia para aprendermos a vontade de Deus segundo as suas sagradas Escrituras. Nós paramos em Êxodo, capítulo 20, versículo 21. Nós vamos retomar a leitura hoje a partir do versículo 22. Vamos à leitura então. Versículo 22 do capítulo 20. O Senhor disse a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Vocês viram por si mesmos que do céu lhes falei: Não façam ídolos de prata, nem de ouro para me representarem. Então, Deus não quer que faça nenhuma imagem dele para representar a Deus, sem imagens. Versículo 24: Façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Se me fizerem um altar de pedras, não o façam com pedras lavradas, porque o uso de ferramentas o profanaria, este altar, né? Mais um mandamento dele aqui: não subam por degraus ao meu altar, para que nele não seja exposta a sua nudez. Então, aqui são 4 versículos a respeito do altar ao Senhor. Vamos fazer uma leitura do comentário a respeito desses 4 versículos para compreendermos melhor a vontade do Senhor, né? Então, aqui Deus está estabelecendo as diretrizes divinas dele, é ordem de Deus, para a construção de altares. Deus instrui Israel a adorá-lo de forma pura e simples. Então, Deus agora está com o povo de Israel, aquele povo que saiu lá do Egito, através de Moisés, está no Monte Sinai, receber os 10 mandamentos, agora está recebendo as diretrizes de Deus divinas para conhecimento e obediência entre o povo hebreu, o povo de Israel, né? Então, aqui ele quer que o povo de Israel o adorem de forma pura e simples, proibindo a idolatria, então não fazer imagens, né? O orgulho humano na elaboração dos templos, então que é coisa simples, né? Não ostentação, e garantindo a decência, a modéstia sacerdotal durante os cultos. Então nós lemos aqui o versículo 22 e 23, né? E significa que, após os 10 mandamentos, Deus relembra que falou diretamente do céu, Deus falando diretamente do céu. Isso significa que essa natureza é invisível, nós não vemos a Deus, né? É transcendente, tornando qualquer representação por ídolos de prata ou de ouro uma ofensa direta à sua glória. Então, para Deus, fazemos a imagem de Deus através de ouro ou prata, ídolos, é uma ofensa, né? Deus está acima disso, acima de imagens, né? É uma forma, essa natureza é invisível e transcendente. Também a simplicidade e a pureza do versículos 24 e 25, né? Os altares deveriam ser feitos de materiais naturais e rústicos. Se fossem erguidos com pedras, essas não poderiam ser talhadas ou esculpidas por ferramentas humanas. Uma ordem de Deus. Isso ensinava que a aproximação de Deus dependia da sua graça. Não depende de nós, depende da graça de Deus. É Deus se deixando conhecer, né? E não da habilidade ou ostentação do homem. Então, nós não questionamos a vontade de Deus, né? Nós simplesmente a obedecemos. Acesso sem degraus. Acesso sem degraus. Deixa só um pouquinho aqui. Acesso sem degraus. O altar não podia ter degraus, no versículo 26, para que a nudez do sacerdote não fosse exposta enquanto ele subia para oferecer o sacrifício. Essa exigência destacava a importância da modéstia, santidade e reverência diante da santidade de Deus, né? Pela vestimenta dos sacerdotes, que era uma espécie de saia, vestido, né? Para subir degraus, não expor a nudez, né? A nudez do homem. Então, nós lemos aqui, está o capítulo 20, do versículo 22 ao 26. Vamos entrar no capítulo 21 agora. A lei acerca dos escravos hebreus, né? Então, Deus está regulamentando mais uma vez, para ficar bem entendido aqui, que Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, está trazendo ele para junto de si, está lá no Monte Sinai, e está regulamentando, dando as suas leis para a convivência
do povo hebreu entre eles, né, entre os povos, entre os membros dos hebreus ali, para conhecimento e obediência ao Senhor. Então, o povo hebreu agora tem um Senhor, Deus, né, e tem as leis para obedecer. Então, são estas leis que você proclamará ao povo, né, Deus falando, né? Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos. Então, essa escravidão não é perpétua, é só por 6 anos. Mas no sétimo ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá a liberdade. Mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor. Somente o homem sairá livre. Então, Deus aqui está regulamentando as leis conforme a sua vontade. Então, até um irmão nos ensinou um tempo atrás, né, que aqui Deus está iniciando um mecanismo de retirar o Egito de dentro do povo de Israel e formatar um povo obediente a ele. Né? Então, essas coisas aconteciam, Deus aqui está regulamentando as leis de acordo com a sua vontade. Como o povo de Israel deve tratar os seus entes, né? O seu povo. Se, porém, o escravo declarar: Eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Ou seja, nesse caso, então, ele chegou solteiro, mas o seu senhor lhe deu esposa e essa esposa lhe deu filhos, né? A esposa e os filhos são do senhor e o homem sai livre sozinho depois dos 6 anos, né? No sétimo ano sai livre. Só que esse escravo, ele ama o seu senhor, ama a sua esposa e ama os seus filhos e não quer sair livre, ele quer permanecer com o senhor e sua família. Então, é esse o procedimento. Versículo 7. Se um homem vender sua filha como escrava, então é possível vender sua filha como escrava, ela não será liberta como os escravos homens. Então, o tratamento para a mulher é diferente dos homens, né? Se ela não agradar ao seu senhor, que a escolheu, ela deverá permitir que ela seja resgatada. Então, o homem sai livre aos 7 anos, a mulher não sai livre. Agora, se ela não agradar ao seu senhor, o seu senhor tem que permitir que a família possa resgatá-la de volta. Ela não poderá ser vendida a estrangeiros, né? Fora do povo hebreu, pois isso seria deslealdade para com ela. Então, mais uma vez, fica bem claro aqui, são a legislação de Deus para o povo hebreu, para a convivência entre o povo hebreu. Versículo 9: se o seu senhor a escolher para seu filho, lhe dará os direitos de uma filha. Então, se o senhor comprar essa filha, né, comprar essa filha para ele, mas para dar para o seu filho, ela tem os mesmos direitos de uma filha desse senhor. Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, roupas e direitos conjugais. Então, isso acontecia, agora Deus está regulamentando como ele quer que faça entre o povo hebreu, né? Não pode, então, se pegar uma segunda esposa, deixar a primeira, privar a primeira de alimento, roupas e direitos conjugais. Se não lhe garantir essas três coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Então, esta é a vontade de Deus acerca da escravidão entre o povo hebreu, né? Então, eu vou fazer um comentário, eu vou ler um comentário a respeito desses versículos, capítulo 21, do versículo 1 ao 11, e encerramos a leitura de hoje, dessa quarta-feira, né? Então, aqui Deus está estabelecendo as leis civis de Israel para proteger os vulneráveis, né? Regulando o trabalho por contrato. O trabalho, né? A escravidão por dívida, então está regulando aqui como é que é a escravidão. Homens endividados trabalhavam por até 6 anos e ganhavam a liberdade no sétimo ano. Já as mulheres vendidas por suas famílias, né? As suas famílias vendiam o pai, né? A sua filha, elas tinham os direitos garantidos como esposa. Se o Senhor as desamparasse, ganhavam liberdade imediata e incondicional. Ou seja, naquelas três questões que nós lemos aqui no versículo 10, né? Não poderá privar a mulher de alimento, roupas e também de direitos conjugais. Se privasse isso, ela poderia ganhar uma liberdade imediata e incondicional, voltava para sua família.
Então, nós vimos que esse texto ele reflete uma regulamentação humanitária, o que não tinha muito na época, né? Então, Deus está dando uma regulamentação humanitária que limitava e humanizava os costumes do antigo Oriente Médio. Então, isso acontecia nos povos lá, e Deus está tornando mais humanos, mais humanizado, né? Dividindo-se em situações principais. Nós vimos aqui, do versículo 2 ao 6, o limite da dívida. Um hebreu vendido por dívida não era escravo perpétuo. Ele servia por 6 anos e era liberto no sétimo ano, sem qualquer custo. E a vida familiar. Se ele fosse solteiro, ao entrar, ele sairia solteiro no sétimo ano. Mas se entrasse casado, sua esposa sairia com ele também no sétimo ano. Porém, se o Senhor lhe desse uma, se entrasse solteiro e o seu Senhor lhe desse uma esposa durante o serviço prestado além dos 6 anos, e a mulher lhe desse filhos, tanto a esposa quanto os filhos pertenciam ao Senhor. Mas caso esse servo amasse sua família e também o seu senhor ao ponto de não querer abandoná-los, não sair sozinho livre no sétimo ano, ele poderia fazer um juramento de servidão voluntária e permanente. Daí ele ficaria com o senhor, com a sua esposa e com seus filhos, né? Nós vemos também no versículo 7 a 11 os direitos das servas mulheres, né? Finalidade de casamento, né? Diferente dos homens, as mulheres eram frequentemente vendidas pelas suas famílias na expectativa de que se tornassem esposas do comprador ou do seu filho. Esse é o objetivo da venda, né? E o direito ao resgate e proteção. Se a serva não agradasse ao seu senhor ou a seu filho, a família tinha o direito de resgatá-la. O senhor não poderia vendê-la a estrangeiros, pois isso violaria o acordo original. Então, aqui é um tratamento entre o povo hebreu, o povo de Israel. Direito de esposa, se ela fosse prometida ao filho do dono, deveria ela ser tratada como filha do Senhor. Provisão e liberdade. Se o filho a tomasse outra esposa, o senhor não poderia reduzir o alimento, as vestimentas ou os direitos conjugais da primeira. Não. Se qualquer um desses três direitos básicos fosse negado, ela estava legalmente livre para partir, sem precisar pagar nenhum valor. Então, aqui nós vemos, irmãos, aqui, nesses 4 versículos do capítulo 20 finais, e nesses 11 versículos do capítulo 21, as leis de Deus para o povo de Israel, aquele povo que ele tirou do Egito, que está moldando um povo seu, normatizando leis para conhecimento e obediência. E só nos cabe, né, obedecer. Isso acontece nos dias de hoje, né? Se lá Deus está formatando, está criando um povo novo, uma nação nova, o povo de Israel, dando leis, regulamentando, hoje o povo de Deus, na nova aliança, no século XXI, né? Estamos no século XXI, é os membros batizados que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador. Hoje o povo de Deus não é uma nação única, né? São todos os membros das nações que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Japoneses, alemães, brasileiros, todos que aceitaram Cristo, pertencentes à igreja que Cristo edificou, ao corpo de Cristo, pertence ao Senhor. É a nação santa, o povo exclusivo de Deus. E quais leis esse povo deve obedecer? Nós devemos obedecer aos mandamentos de Jesus. E tanto Paulo quanto Pedro e próprio Cristo, né? Nós devemos, quanto às leis terrenas, nós devemos obedecer às autoridades aonde estivermos morando, na nação, né, terrena, obedecer às autoridades e suas leis, desde que essas leis não venham de encontro à vontade de Deus, ou seja, que essas leis não sejam contrárias à vontade de Deus. Se elas forem desfavoráveis à vontade de Deus, obedecemos às autoridades e às leis. Se elas vierem de encontro, nós devemos ficar com as leis de Deus. Exemplo prático disso, você se lembra lá que logo que a igreja foi edificada, Pedro, João, lá os apóstolos pregando a Cristo, o evangelho, eles foram chamados, né, lá pelas autoridades judaicas, os fariseus, os saduceus lá, e foram cobrados para não pregarem mais a Cristo o evangelho, né? E Pedro e João falaram: nos importa obedecer a Deus e não os homens, porque essa proibição das autoridades na época lá era contrária à vontade de Deus.
A vontade de Deus, desde que foi criada, desde que Jesus falou para os apóstolos, né? E de por todo mundo e pregar o evangelho. Quem crer, for batizado, será salvo. Não só pregar e batizar, mas depois ensinar também a ser obedientes a Deus. Então, irmãos, esta é a leitura de hoje, quarta-feira. Então, na próxima quarta-feira, se Deus quiser, nós daremos sequência na leitura da Bíblia, nessa parte de legislativa de Deus, né, que dá sequência de Êxodo, onde Deus está dando ao seu povo as leis dele para serem obedecidas pelo povo de Israel aqui na terra, tá bom? Tenha uma excelente noite no Senhor, que Deus abençoe. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.